E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse para a gente poder ter uma noção do público-alvo que são as 7 igrejas. Vem comigo! Vamos começar pelo verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse verso ele é fantástico. Esse verso por si só já poderia ser o sermão de hoje. Ele é riquíssimo. Ele tem muitas informações aqui para a gente poder refletir, para a gente poder meditar. Primeiro é que João, pela segunda vez, ele está se identificando. Então, o Apocalipse ele começa a ter cara, né? Logo no início ele fala, João foi a revelação de Deus, que é a revelação de Jesus que Deus deu para ele, que mandou para um anjo que chegou em João. Aí aqui no verso 9, João de novo. Então ele está se apresentando, para não ter dúvida nenhuma. Esse é o seu início, é um começo, só para a gente ter uma noção. Aí João ele diz assim, eu sou o vosso irmão porque a gente está passando por essa situação, uma tribulação aqui. A gente está no reino e na perseverança em Jesus. Ou seja, eles estão se considerando uma equipe, juntos nesse campo de batalha, lutando contra o mal, levando a palavra de Deus. João, ele se inclui, ele diz que ele faz parte dessa equipe. Isso é muito bom, isso é muito bonito. João ele não está fugindo da sua responsabilidade, ele se coloca dentro desse time e aí então ele admite, estou aqui na ilha chamada Patmos. Então vamos lá, fazendo uma breve recapitulação, né? João ele é condenado em Roma, a tradição diz que ele foi jogado num caldeirão com óleo, com azeite fervente, ele não morreu e aí ele é enviado para Patmos. A gente não ouve nem no Apocalipse, nem no Evangelho, nem nas cartas que ele foi jogado num caldeirão. Então a gente apenas diz que a tradição diz, está ouvindo ali. E aí na ilha de Patmos, a gente percebe que existe hoje um circuito turístico, né? As pessoas vão lá visitar. E lá em Patmos, que é uma ilha pequena lá no Mar Egeu, ela tem a famosa gruta ou caverna do Apocalipse, onde as pessoas acreditam, né, a tradição diz, que João foi preso ali. E ali ele escreveu o Apocalipse. Então, na ilha de Patmos, ele diz que ele se encontra por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essas são as informações mais ricas do verso 9. Ele está preso por causa de 2 coisas: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Agora nós vamos meditar no testemunho de Jesus e a gente vai entender a palavra de Deus nesse pacote aí. O testemunho, como uma palavra já diz em grego, é de mártir, martírios. Então, como se fosse o martírio de Jesus, o testemunho de Jesus. Nesse caso, parece que Jesus está declarando alguma coisa. E a ideia é mais ou menos essa mesma. Quando a gente fala testemunho de Jesus, existem vários pensamentos que vêm à nossa mente. Um que veio à minha mente, eu gostaria de compartilhar com vocês, é o julgamento de Jesus com Pilatos. Lembra? Jesus estava sendo condenado ali pelos judeus que o prenderam, botaram ele para ficar com Pilatos, para Pilatos condená-lo, e aí Pilatos então recebe Jesus. Quando ele recebe Jesus, então começa um diálogo, e esse diálogo é lindíssimo. Nada melhor do que ler o próprio João. Vamos para o capítulo 18. O capítulo 18 de João, ele tem muitos assuntos, tem muitos subtítulos. E o último subtítulo, o último assunto desse capítulo é o interrogatório dele com Pilatos. Pilatos ele começa fazendo a pergunta que ele está sendo acusado de ser rei dos judeus, e você sabe, não podia ter outro rei senão o imperador romano. Então essa seria a grande acusação, a grande deixa para calarem Jesus. Então, no verso 33, Pilatos faz a pergunta, você é o rei dos judeus? E aí Jesus começa um diálogo com Pilatos.
você diz que eu sou, não sei o quê. Aí Pilatos fala, não, mas os judeus é que me trouxeram, eu não mandei prender você e tal. Aí eles estão aqui naquele diálogo, né? Aí Jesus ele dá uma deixa muito interessante. Ele começa a falar assim, olha, no verso 36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso foi muito curioso. Pilatos olhou assim e falou, é verdade, se o reino dele fosse isso tudo que os judeus estão falando, por que ele está aqui diante da minha presença? Ninguém brigou, ninguém tem guarda, cadê a segurança dele? Esse rei aí tá meio, não está muito bem contada essa história não. Porém, o diálogo continua, porque Pilatos ele refletiu, pensou e pela segunda vez ele faz a pergunta, então você é o rei dos judeus? Aí o verso 37 é o núcleo desse julgamento. Nossa, esse verso é o diamante, a gente tem que prestar muita atenção. Vamos lá. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Verso 38. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Esse verso, esse diálogo, ele é maravilhoso. Em Apocalipse, João disse que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus. E diante de Pilatos, Jesus testemunhou, olha, eu não sou desse mundo. Eu vim aqui para cumprir aquilo da minha missão, eu vim aqui para cumprir aquilo que eu deveria cumprir. Jesus disse assim, eu vim, nasci para dar testemunho da verdade. Ou seja, o próprio Cristo, ele se considera como um mártir, ele veio ser uma testemunha. E testemunha serve para testificar. A testemunha, ela precisa ter credibilidade. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa questão de credibilidade. Imagina que Pilatos prendeu Jesus. Na verdade, Pilatos nem mandou prender, né? Mas entregaram Jesus para Pilatos. Aí Pilatos começa a conversa. E aí Jesus dá essa resposta, Pilatos olha para Jesus, faz a pergunta, o que é a verdade? E logo na sequência, ele olha para os judeus que estavam do lado e diz o seguinte, ó, eu não acho nele crime algum. Ou seja, embora Pilatos não soubesse o que era a verdade, Pilatos percebeu que Jesus era inocente. Então, são duas coisas incompletas que Pilatos percebeu. Ele não sabe o que é verdade. Ele sabe que existe a verdade, mas ele não sabe o que é. E ele sabe que Jesus não é um rei, como eles estão acusando Jesus de ser rei. Então, ele diz, olha, inocente dessa acusação ele é, rei ele não é. Eu não sei o que é verdade, mas rei ele não é. Pilatos ele estava respondendo algumas coisas que eu posso dar para você como um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Nos dias de hoje, dois exemplos bem simples para a gente poder entender como é que funciona essa questão de credibilidade. Imagina que uma pessoa gorda vira para você e diz, Bruno, você tem que emagrecer. É verdade que eu tenho que emagrecer? É. Mas vindo de uma pessoa gorda, não é esquisito? Ele falou uma verdade, mas não tem a credibilidade de falar aquilo. Eu estou usando o exemplo de uma pessoa gorda para você poder entender que eu não estou com medo de usar a palavra gorda, porque as pessoas podem falar, não se usa mais isso daí, uma pessoa obesa. Tá bom, usa a pessoa obesa, usa a palavra que você quiser. O que eu quero que você entenda é o seguinte, como é que um ladrão diz para você não roubar? Como é que uma pessoa obesa diz para você emagrecer? Como é que um mentiroso diz para você falar a verdade? Quando Jesus conversa com Pilatos, Pilatos percebe que Jesus não é um mentiroso. Então ele dá credibilidade a Jesus. Então ele percebe que Jesus falou a verdade. Ele não sabe o que é verdade, mas ele
pelas palavras, pelo diálogo, ele falou assim, esse cara não é mentiroso não. Então, vamos dar um segundo exemplo. Nós cristãos, por que a gente é cristão? Porque a gente entende que Cristo é o Messias, ok? Aí a gente vira para um judeu e fala assim, querido amigo judeu, você sabia que Cristo é o Messias? Aí o judeu vai olhar para a gente e falar assim, cara, que moral você tem para falar isso? Você não tem credibilidade nenhuma. Aí a gente vai dizer, por quê? Porque na cabeça do judeu, o cristão, ele pegou a Bíblia que está escrito assim, 6 dias trabalharás e no 7º você vai descansar. Aí o que o cristão fez? Não, vamos deixar o 7º para lá, isso é coisa de judeu, vamos botar aqui no primeiro dia. Aí a gente pega lá a Bíblia, o ensinamento de comer determinadas carnes, determinados alimentos, e aí a gente vira para o judeu e fala, cara, Cristo é o Messias. Cara, você come qualquer coisa, você guarda qualquer dia. Então veja, o judeu, ele não acredita na minha verdade e talvez ele nem conheça, mas ele tampouco me dá credibilidade. Quando Pilatos conversa com Jesus, ele está dando credibilidade, porque ele percebe que Jesus ele é inocente daquela acusação. Ele falou assim, Jesus não precisa passar por isso aqui. Esse ponto ele é muito importante. João, quando ele vem para a ilha de Patmos, ele diz, eu vim por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, João está dizendo, eu vim porque eu tenho credibilidade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, não basta apenas dizermos uma verdade. Precisamos viver essa verdade. Precisamos dar crédito, credibilidade a essa verdade. Gandhi, ele dizia, eu não sou cristão por causa dos cristãos. Dizer a verdade e não viver a verdade é exatamente o que Pilatos, Gandhi, judeus e tantos outros olham para a gente e falam, cara, você prega uma verdade, mas parece que não vive. Então, quando João ele apresenta essa sua identidade, que ele está na ilha de Patmos, ele diz assim, eu acredito na palavra de Deus. E aqui tem uma coisa curiosa. Quando Jesus ele conversa com Pilatos, Jesus ele conversa dizendo o seguinte, olha, tem uma parte aqui que é bem interessante no verso 37, que eu queria enfatizar aqui para vocês. Jesus ele responde assim, olha, no verso 37, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Talvez esse versinho, essa frase passe batido por você. E eu estou aqui enfatizando porque esse verso não pode passar nada batido. O verso 37 é o núcleo do diálogo, todo ele tem algum significado, até essa frase. Bom, então vamos lá. Jesus ele disse que ele veio e ele veio para trazer uma verdade. E aquele que é dele, ouve. Bom, então aqui a gente pensa o seguinte, se ele ouve, provavelmente ver, tocar e comungar são questões já vencidas, não tem problema nenhum. Mas como é que a gente entende isso? Jesus aqui ele está cumprindo uma profecia messiânica. Vamos lá para Isaías, que vai nos ajudar a entender isso daí. Em Isaías 40 nós encontramos um dos versos mais lindos e famosos da Bíblia, o verso 1. Isaías 41 diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Pastor, qual que é a ligação aí de ouvir a voz e tal? Aqui nós temos que responder algumas perguntas. Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Nós temos que entender que o paralelo, ele trabalha com a seguinte ideia. O testemunho de Jesus tem a ver com a verdade. Ele vai falar a verdade. O próprio Pilatos percebeu isso. Nós poderíamos dizer que o testemunho de Jesus é o testemunho da verdade. Poderíamos também dizer que nesse caso de Isaías, ele está dando uma ordem, consolar. Consolar é uma ação. E lá no Evangelho de João, o próprio João, ao falar de Jesus e o Espírito Santo, ele diz assim, ó, eu vou enviar para vocês um outro, aí ele fala que palavra? Um outro agente de consolação. Ele usa a palavra, eu vou enviar a vocês um outro consolador. Ou seja, parece que Jesus é um consolador
ele vai enviar um outro Consolador, porque ambos estão cumprindo esta ordem de Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Vamos continuar. Aqui ele diz no verso 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esse verso 2, meu querido amigo, é o que eu chamo de verdade. Cristo veio para testemunhar da verdade. Em outras palavras, quando Cristo veio aqui, ele veio dizer para Pilatos, Pilatos, os seus pecados estão perdoados. Eu vim aqui para garantir isso. Não é bonito a gente poder entender que essa mensagem está incutida na profecia messiânica? Agora, o verso 3, ele abre ainda mais o nosso entendimento. Diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Voz do que clama no deserto. Ora, a voz é aquilo que se ouve. As pessoas estão o quê? Ouvindo essa voz. Assim como Jesus disse, aquele que é meu, ouve a minha voz. Ou seja, aquele que é de Deus, está preocupado em arrumar sua vida, em endireitar as coisas. Mas ainda continua. Eu vou pular para o verso 5, onde eu quero enfatizar essa parte de Jesus com Pilatos. No verso 5 diz assim, a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Gente, aqui está o diálogo de Jesus com Pilatos. Jesus é a glória do Senhor que se manifesta entre os homens e toda a carne viu Jesus. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele diz, todos já viram, todos já estão me vendo. Alguns até me tocaram, alguns comeram comigo, alguns riram comigo, alguns choraram comigo, alguns oraram comigo. Mas todo aquele que mesmo não tendo participado disso daí, ele ouve a minha voz. Porque aqui em Isaías diz que a glória do Senhor vai se manifestar para toda a carne ver. Toda a carne é um ponto importantíssimo dessa profecia. Inicialmente, os judeus eles conduziam essa profecia exclusivamente para o povo de Israel. Mas a própria profecia dá uma pista de que não é bem assim. Aqui no verso 8, verso 7, né? Os versos 6 a 8 aqui, ele dá uma pista fantástica. Então, no verso 6 até o 8, nós lemos o seguinte. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, e o que eu hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Toda a carne é erva e toda a sua glória é erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Povo não é só Israel. Povo é toda a raça humana. Toda a raça humana é como uma erva. Toda a beleza, todo o status, toda a importância do ser humano é como a flor da erva. Ela murcha e seca. Seca-se a erva, cai a flor, e qual é a única coisa que permanece? A palavra. Quando Cristo veio aqui, ele veio ser um testemunho da verdade. Quando João diz, estou na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho, João, ele está dando uma ênfase para dizer que, na verdade, o que ele está pregando é a palavra. Mas de quem ele aprendeu essa palavra, com quem ele se relacionou e ama, é Jesus. Então ele diz assim, eu estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, aí já seria o suficiente. E ele completa, e o testemunho de Jesus. Esse
esse testificar, esse testemunho da verdade, esse espírito de você conduzir sempre ao que Deus quer que seja a ação, de consolar, de falar a verdade. E a Bíblia, ela fala muita verdade pra gente. Sabe, Satanás, ele tenta confundir a nossa cabeça. Nós, muitas vezes, nos sentimos tão justificados que respondemos assim: poxa, mas todo mundo faz isso. As mães já aprenderam que não é bem assim, né? As mães já respondem para o filho: mas você não é todo mundo. Tá aí, ó, essa sabedoria é show de bola. Tá, e o que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Quando vem a verdade e a gente fica incomodado ou quer mudar, a gente não está incomodado com uma mentira ou uma fake news. A gente está incomodado com a verdade que toca na nossa ferida. A Bíblia diz que nós, povo, toda a raça humana, é erva. Não há um justo sequer. Cristo veio salvar e buscar o perdido. A Bíblia é clara. Nós não somos nada. Mensagem dura, né? Mas é isso mesmo. Nós não somos nada. Quando você percebe que Satanás ele começa a trabalhar com essa autoajuda, com aquela imagem, aquele espírito que tem dentro de você vai te fazer isso, vai te fazer aquilo, e todo mundo acredita, aí você começa a se esquecer de que a gente não é nada. Na visão da Bíblia, a gente não é nada. O salário do pecado é o quê? É a morte. Nem viver direito a gente vive. Então esse ponto é muito importante para a gente poder entender que toda a carne, ela representa o quê? Todo o povo. Na Bíblia não há judeu, grego, livre, escravo. Na Bíblia o povo é erva, a sua glória, a sua beleza é como a flor da erva, seca-se a erva, caem as flores. A gente precisa de quem? Precisa de Jesus. E continuando, nós podemos entender que João, ele está se identificando não apenas como o autor de Apocalipse, mas como uma pessoa que se comprometeu com essa palavra, se comprometeu com essa verdade, se comprometeu com o testemunho de Jesus. Não é lindo a gente poder perceber essa preciosidade em Apocalipse? No verso 10, então, encontramos um dos versos mais polêmicos e lindos do Apocalipse. Ele é lindíssimo. O verso 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, essa expressão dia do Senhor, que é lindíssima, ela é a expressão polêmica. Por quê? Porque os cristãos, eles dizem que o dia do Senhor é o domingo. E aí? João era judeu. Depois do Apocalipse, ele ainda escreve o Evangelho e as cartas. O dia do Senhor continua sendo sábado para ele. E a gente vai discutir essa questão no próximo vídeo. Vamos analisar um pouquinho sobre o dia do Senhor. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos orienta e a Tua palavra nos ensina. Obrigado porque através de Jesus entendemos o seu testemunho, a verdade e o cumprimento da missão. Pedimos que o nosso coração e a nossa mente sejam abertos por Ti. Nós Te amamos, queremos agradecer tudo isso e é em nome dele, Jesus, que agradecemos. Amém. Meu amigo, um beijo, um abraço. Não esqueça de se inscrever aí no canal, dar um like, compartilhe o vídeo, mostre aí para os amigos. Aqui em cima você pode clicar também com outros cards, outros vídeos que já estão postados. Vai ter uma figurinha aqui do lado, essa bolinha aqui com o meu rosto. Pode clicar aí para se inscrever. Um beijo para vocês, um abraço. Até mais.